problema, né? Olha aí, gente. Olha aí. Olha aí. Quanto Voltou vai a durar luz, essa luz? Voltou, a luz, cara. rapaz? Voltou a luz. Tava só esperando voltar a internet aqui. Aparentemente, cara, voltou. Acho que, Pô. Daniel sabe o que é isso? Ô, Caruso, Fala. pressão, cara. A gente bota pressão que o pessoal conserta. A Light correu aqui para consertar as coisas aqui, porque tava Maria Beltrão, Caruso, o pessoal Claro. poderoso tava aí se mobilizando. Eu ouvi dizer a Maria que Beltrão tá pode ser um congelada ataque. aqui. Ela tá? Ela tá, pra mim, ela parece congelada aqui. Não sei se aparece Não, pra pra vocês. mim não aparece, não. Não, Não, pra gente não aparece, não. Pra mim, ela parece congelada. Olha só, eu estou recebendo informações aqui que pode ter sido um ataque russo, de hackers russos aí contra o Tanguy, que vem, né, fazendo essa cruzada aí. Acho que pode ser uma questão, hein? Será, Caruso? A gente falou mal da Marine Le Pen ontem, cara. Então pode ser que a Rússia esteja chateada com isso. Pode ser uma grande união da extrema-direita aí contra vocês, hein? Acho justo. Você acha justo? Acho justo. Vocês merecem. Mas toca Maravilha. aí, gente. Beijo. Beleza. Daniel, pauta pronta. Tudo certo. Caruso, valeu, Caruso. Segurar a onda aí. Valeu. O Caruso segurou Tamo aqui, junto. rapaz. Segurou muito bem. Maravilha. Valeu, Caruso. Abraço. Vocês que me tiram aí ou eu saio? Como é que eu faço aqui? Sei lá, cara. Eu não sei também, não. Eu não sei de O tecnologia. Daniel que tem que derrubar isso, se for o caso. Vai, então, se Daniel. você fechar o Instagram aí, você cai, cara. Se você fechar então a live, valeu. você cai. Beijo. Valeu. Valeu, beijo. Ô, rapaz, e aí, vamos pra nossa... A Maria continua aparecendo aqui na minha congelada, rapaz. Continua Não, aparecendo pra aqui. mim não tá aparecendo, não. Pô, cara, que sufoco, cara. Que loucura. Pô, voltou, Tanguy? Agora sim, Voltou. rapaz. Agora sim, iluminado, tá vendo? Internet funcionando. Tá vendo a diferença que faz? E Daniel, os prédios aqui em volta continuam parados, tá? Então, aparentemente, a Light ficou preocupada com a repercussão negativa que poderia ter, né? A falta de uma cobertura do 50º dia, deu aquela amarelada e consertou aqui. Os prédios aqui tá tudo apagado ainda, cara. Até porque o 50º dia não é qualquer dia, né, Tanguy? Não é qualquer dia. Pô, é o 50º dia de guerra. E Tanguy, eu vou colocar aqui, o pessoal começou a comprar selos aí, cara. Começou a comprar selos. O Tanguy pagou a Light, gente. Aparentemente ele não tinha pago a Light. Eu avisei para ele. Rapaz, o boleto da Light é para pagar. Não é para fingir, não. Não é para fingir que não viu, não. Tem que pagar o boleto. Vou colocar aqui, Tanguy. O que o Daniel está admitindo, basicamente, é que quando dá problema na internet dele, ele já sabe o que é, né? Mas eu nunca neguei. Nunca neguei isso. Nunca neguei esse problema. Plantão Pedir. Plantão Petit, vou colocar. Pedir? Selos à venda. Plantão Petit. Beleza. Selos à venda, agora sim. Finalmente, Tanguy. Beleza. Cara, por mim, podemos começar aí. Tudo pronto. Deixa eu só fixar aqui o comentário. Pronto. Plantão Petit, selos à venda. Vamos começar aqui a gravação. Peraí. Tudo nos conformes. Beleza, Tanguy, vamos nessa. Vambora. Gravando, Daniel. Vambora. Olá, gente. Bem-vindos a mais um Plantão Petit. Esse encontro diário entre esse que vos fala, Daniel Souza, e Tanguy, o Bagdadi, para repercutir um pouco os acontecimentos da guerra entre Rússia e Ucrânia. Hoje é o 50º dia da guerra e nós estamos gravando esse episódio numa live no Facebook às 22h28 da quinta-feira, 14 de abril. O pessoal, Tanguy, que está aqui na live, acompanhou o nosso drama. Tanguy, o Bagdadi, estava sem luz, estava sem internet. Fiquei aqui na live um tempão conversando com Caruso, com Maria Beltrão, tentando segurar a audiência. E, finalmente, ele conseguiu pagar o boleto e voltou à luz. E agora estamos aqui gravando nosso episódio. Tudo bem, Tanguy? Agora sim, né? Tudo bem, Daniel. Voltamos, cara. Finalmente conseguimos. O dia tá tão confuso. Você disse até que a live estava no Facebook. A live é no Instagram, tá, gente? Ninguém usa mais Facebook, tem tempo já. Mas conseguimos. Cara, faltou luz aqui, Laranjeiras, onde eu moro, aqui no Rio de Janeiro. Tá tudo apagado, tá tudo escuro. E, aliás, a denúncia que eu tenho a fazer é que os outros prédios aqui seguem no escuro, tá? Então, aparentemente, a pressão que o Daniel Souza fez aí com Maria Beltrão
E Caruso funcionou, pelo menos aqui no meu prédio, restabeleceu. Eu estava sem esperança já, tá, Daniel? Eu vi que você estava desanimado. Eu vi que você estava desanimado, estava cabisbaixo. Eu falei, rapaz, que Daniel, coisa. você não tinha como ver que eu estava cabisbaixo porque eu estava no escuro. Então, assim, eu entrei realmente e era uma tela escura. Isso aqui é uma licença poética, Tanguy. Ah, entendi. Tá bom. Daniel, então vamos lá, cara, para o 50º dia de guerra, né? Você já datou aí, mas só para a gente lembrar, hoje é quinta-feira, 14 de abril. Nesse momento que a gente grava, são 22 horas e 29 minutos. E a gente está, portanto, entrando num dia simbólico da guerra, né, Daniel? Assim, 50 dias de guerra, ainda mais levando em consideração a perspectiva que a gente tinha da guerra lá no início, né? A perspectiva de ter uma guerra muito mais curta, né? A ideia era essa, o que se imaginava era isso. E hoje a gente teve, na verdade, inclusive, um fato assim, marcante, né? Um fato importante, que foi, aparentemente, o afundamento do navio, né? Do cruzador Moskva, que é o principal navio de guerra russo no Mar Negro. Não é pouca coisa, tá, Daniel? Então, a gente está falando aqui sobre uma das principais forças, né? Uma das principais potências russas no Mar Negro sendo afundado no dia de hoje. Daniel, não era uma avaria, não era um problema ali técnico. Problema técnico Daniel, afunda navio, Tanguy, afinal? Não é problema técnico, não é avaria, o nome é vergonha. O que a Rússia passou com o afundamento desse navio foi uma vergonha do ponto de vista militar. Eu estou vendo alguns dados aqui, Daniel. É apenas a segunda vez que um cruzador, ou seja, um navio dessa envergadura, desse tamanho, desse porte, dessa importância, apenas a segunda vez que um navio desse é afundado desde a Segunda Guerra Mundial. A Rússia passa a fazer companhia à Argentina, tá? Que durante a Guerra das Malvinas, aliás, exatamente 40 anos atrás, perdeu o Ara General Belgrano, tá? Durante a Guerra das Malvinas, lá com o Reino Unido. Não é normal um navio desse ser atingido. E nesse momento agora, Daniel, o que vai começar a acontecer de fato são uma série de questionamentos sobre o que aconteceu, né? Basicamente, a Ucrânia diz que atingiu com mísseis. A Rússia disse a princípio que foi um acidente, né? Que teve um acidente com munições. Acidente com munição significa ter sido atingido por míssil, né? Assim, munição dos outros. Teve um acidente que se chocou com o navio russo. Mas, na verdade, eles estavam tentando sugerir que alguma munição dentro do próprio navio teria disparado acidentalmente e, consequentemente, teria causado uma avaria. Mas parece algo meio improvável, né, Tanguy? E mesmo que fosse verdade, seria uma lambança da mesma forma, né? É vergonhoso de qualquer maneira. E, na verdade, o questionamento que está sendo levantado agora, Daniel, é que o fato de, se for o caso, o Moskva ter sido atingido por um míssil, isso significa que até a defesa antimísseis do navio estava desativada de alguma forma, né? Esse é um navio de importância muito grande, é um navio que está preparado, supostamente, para se proteger de algum ataque com mísseis, né, do que poderia vir pela frente. E lembrando, a gente está falando sobre um navio que, basicamente, ao ser afundado, tira de circulação, tira de combate um navio absolutamente fundamental para os objetivos russos no sul da Ucrânia, que era, em breve, talvez, chegar a Odessa. Sem esse navio fica mais difícil. E aí, Daniel, para piorar a situação, sempre dá para piorar, tá? Para piorar a situação, é importante lembrar que o Mar Negro, ele é um mar praticamente fechado. Ele tem apenas uma via, na verdade tem outra ali que é a ligação com o Mar Cáspio, que também é um mar fechado, então não faz muita diferença. Mas a única saída do Mar Negro para mares abertos são os estreitos de Bósforo e Dardanelos, que estão sob o controle da Turquia. E, portanto, a Turquia tem a possibilidade de, caso haja uma guerra envolvendo países que sejam banhados pelo Mar Negro, a Turquia tem a possibilidade de fechar esse estreito. A única exceção é, se um navio quiser voltar para a sua base que fica no Mar Negro, a Turquia não pode impedir. Então, você imagina, um navio que está sediado, que está baseado no Mar Negro, está lá no Mar Mediterrâneo, no meio de uma guerra e tal, e quer voltar. A Turquia não pode impedir isso, segundo a Convenção de Montreux. A Convenção de Montreux foi assinada em 1936 e que estabelece exatamente o status dos estreitos de Bósforo e Dardanelas e, portanto, o acesso ao Mar Negro. O que significa que, agora, se a Turquia considera que há uma guerra, ela pode decidir, não estando ela envolvida, que navio que pode passar para um lado e para o outro, e ela decidiu, nos primeiros dias de guerra, fechar os estreitos de Bósforo e Dardanelas. O que significa isso, Daniel? A Rússia não tem, sem anuência da Turquia, não tem como enviar novos navios de guerra passando pelos estreitos de Bósforo e Dardanelos. Ou seja, a Rússia ela fica numa situação difícil, tá, Daniel? Não é algo que vai mudar o curso da guerra, não é isso.
mas há, de qualquer maneira, uma desmoralização por parte da Rússia, é um problema sério para a Rússia, uma desmoralização, e perde também um poderio muito importante, sobretudo levando em consideração que provavelmente tomar Odessa, que é uma cidade do sul da Ucrânia banhada pelo Mar Negro, acaba ficando um pouco mais difícil também. E, Tanguy, me parece que o projeto da Rússia, no atual momento, do ponto de vista bélico, é recuperar a chamada Nova Rússia, né, que é justamente a faixa do território ucraniano que vem lá de Luhansk, Donetsk, vai pegando toda a parte litorânea, pega ali a península da Crimeia e chega até Odessa mais lá embaixo. Segundo o Vladimir Putin, aliás, ele disse isso num texto que foi publicado no ano passado, em 2021, pelo próprio site do Kremlin, essa região, essa Nova Rússia, ela não é uma região originariamente ucraniana, ela foi uma concessão dada pelo Lenin na época da formação da União Soviética. Por isso ali você teria uma população majoritariamente russa, por isso você teria ali pessoas que falam russo, e essa é uma das demandas territoriais, digamos assim, do Vladimir Putin. Existe até um movimento de independência da Nova Rússia, eles têm ali uma bandeira, existiria a possibilidade dessa região ser anexada pela própria Rússia, mas o fato é que caso esse pleito territorial avance na sua forma mais ampla, na sua forma mais completa, a Ucrânia deixaria de ter saída para o mar, a Ucrânia deixaria de ter acesso às jazidas de gás natural que estão ali no Mar Negro. Enfim, o meu ponto é que existe um projeto russo dentro desse conflito que envolve a questão marítima, que envolve a ocupação da costa litorânea da Ucrânia, e com o afundamento desse navio fica bem mais complicado, né? Pois é. A Nova Rússia, a princípio, é só Luhansk e Donetsk, né? A ideia era mais ou menos essa. Mas se, de fato, o projeto russo se expandir, pegar ali a faixa marítima ao sul, se torna algo meio natural, né? Se torna algo que parece quase automático. A Nova Rússia, o movimento diz que é tudo, que não é só Luhansk e Donetsk, não. Quer dizer, Luhansk e Donetsk seria o conceito original ali, o conceito num primeiro movimento. Mas o movimento de independência quer pegar tudo, até lá embaixo. Isso. Pegar tudo até lá embaixo, né? Não, você está certíssimo. Estou dizendo que no momento em que foi fundada a Nova Rússia, vamos falar, não como movimento, mas como algo prático, o que se tinha era Luhansk e Donetsk, sim, né? Verdade, mas a ideia é exatamente pegar o sul ali também. E, Daniel, ainda do ponto de vista militar, eu acho que tem mais dois pontos aqui que são relevantes, né? A Rússia fez avanços importantes hoje em Mariupol. Então, a gente tem falado sobre Mariupol de forma constante aqui. Mariupol está sendo duramente bombardeado ao longo dessas semanas todas de guerra. Então, assim, Mariupol certamente é até agora a cidade que mais sofreu com essa guerra, e a Rússia está conseguindo fazer avanços importantes na cidade de Mariupol. Então, essa é uma notícia fundamental, né, para o futuro da guerra. E outra notícia importante, Daniel, a Moldávia hoje apareceu dizendo que, já que o objetivo russo em breve, como a gente já falou hoje, talvez tomar Odessa, a Moldávia fica ali pertinho de Odessa, né? Fica ali exatamente, faz fronteira com a Ucrânia, exatamente ali perto do sudoeste do território ucraniano, exatamente onde fica Odessa. Então, segundo a Moldávia, a Rússia está tentando recrutar cidadãos da Transnistria. A Transnistria é uma faixinha de terra que fica ali exatamente entre a Moldávia e a Ucrânia, supostamente faz parte da Moldávia, mas já é uma região independente desde o fim da União Soviética, com soldados russos, inclusive, ali na região, e que, só para a gente ter uma noção de distância, fica a cerca de 40 quilômetros de Odessa, ou seja, muito perto, realmente muito perto. Então, segundo a Moldávia, a Rússia estaria se movimentando para recrutar cidadãos da Transnistria, exatamente para tentar fazer algum tipo de ofensiva contra a cidade de Odessa. Não confirmado, tem como a gente saber se aconteceu mesmo. Mais uma vez, palavras da Moldávia, mas, de qualquer maneira, algo a se levar em consideração daqui para frente. O Tanguy, a Rússia ela começa a ter um problema razoavelmente sério do ponto de vista econômico, que ela não tem mais onde estocar petróleo. Ao longo das últimas semanas, a capacidade de armazenagem em oleodutos, em tanques na Rússia, ela tem diminuído de forma substantiva, o que já leva a uma diminuição da produção de petróleo, da extração de petróleo e do refino de petróleo em território russo.
Claro que isso tem uma relação direta com o fato da Rússia não ter mais a mesma quantidade de clientes que ela tinha antes. Mesmo China comprando petróleo russo, mesmo Índia comprando mais petróleo russo, a quantidade de petróleo russo exportado diminuiu bastante ao longo das últimas semanas. Claro que houve aí alguma compensação em relação ao preço, o preço subiu bastante e a receita, em alguma medida, tem sido preservada, mas está ficando bastante claro que a Rússia tem agora o desafio de prospectar novos clientes. A gente falou ontem, inclusive, da maior trading de petróleo do mundo, dizendo que não comercializará mais o petróleo russo. É um desafio a Rússia buscar aí alternativas e clientes e com rotas, né? Rotas de exportação, o que está longe de ser trivial dentro de um contexto onde muitos portos já estão fechados aos navios de bandeira russa. Então, esse é um problema crescente e que a Rússia vai se debruçar ao longo dos próximos tempos. O Putin, no dia de hoje, ele deu mais um de seus alertas à Europa em relação ao impacto caso eles suspendam a importação de gás russo. E ele disse o seguinte, abre aspas, simplesmente não há substituto razoável para isso na Europa agora, fecha aspas. Então, o Putin continua pressionando os europeus para não comprarem ou para não pararem de comprar o gás russo. E o problema é o mesmo. Por mais que a China tenha um enorme apetite, por mais que a Rússia possa buscar ali algumas alternativas, ela também não consegue encontrar compradores para o gás russo no curto prazo e a pressão sobre os europeus acaba crescendo em função disso. Aliás, já que você está falando sobre alerta dos russos, Daniel, tem um cara que está completamente sem freio na Rússia também, que é o Medvedev, né? A gente ouve o Putin falando e tal, mas o Medvedev não tem uma vez que ele abra a boca que não seja para fazer uma ameaça séria, um negócio grave. Só para a gente lembrar quem é o Medvedev, né? O Medvedev foi o cara que segurou a cadeira do Putin quando ele deixou de ser presidente, porque tinha acabado os mandatos presidenciais, e o Putin se tornou primeiro-ministro. Tá? Continuou mandando igual, tá? E depois voltou a ser presidente. Mas nesse interregno aí de enquanto Putin era primeiro-ministro, o presidente era o Medvedev. E nesse momento, o Medvedev Aliás, é um cara... O Medvedev, ele confia tanto no Putin que ele toma chá servido pelo Putin, o que eu acho, no mínimo, um gesto de confiança extrema. Pois é. E atualmente ele tem uma posição importante, né? Ele é vice-líder do Conselho de Segurança da Rússia. Né? Então, ele é um cara importante, quando a gente fala sobre uma guerra, né? Ele é um cara importante ali exatamente na tomada de decisões acerca da estratégia russa. E o que ele disse hoje, Daniel, é que se Suécia e Finlândia quiserem entrar na OTAN, a Rússia vai aumentar a sua segurança, vai buscar aumentar a sua segurança, muito provavelmente com uma utilização ainda maior das armas nucleares como forma de dissuasão. Então, se vocês entrarem aí, a gente vai ter que mobilizar mais armas nucleares, vamos espalhar armas nucleares pelos nossos territórios. E esse fala assim, porra, mas de repente, né, Suécia e Ucrânia ficaram preocupados, ficaram com medo, a Lituânia e tal. A Lituânia, Daniel, virou o país de gelo e falou o seguinte, quer mobilizar arma nuclear? Pode mobilizar. Grandes coisas. Todo mundo sabe que a Rússia já mantém ogivas nucleares em Kaliningrado e não é de hoje, hein? Eita, já está lá há muito assim, tempo. Gente? Segundo jogou no ventilador? Lituânia, todo mundo sabe, Daniel. Eu não estava sabendo, não. Mas todo mundo sabe que a Rússia já tem ogivas nucleares em Kaliningrado. Vamos lembrar, Kaliningrado é um exclave da Rússia, ou seja, um território que não tem ligação com o restante da Rússia, faz fronteira com apenas 2 países. Polônia sem freio e agora, Daniel, parece que a Lituânia está sem freio também. Também jogou no ventilador, falou, não adianta vir com esse papinho também não. Arma nuclear. Já tem arma nuclear aqui do lado, tem muito tempo, a gente está sentindo cheiro de arma nuclear, tem tempo. Só para a gente lembrar, Daniel, Kaliningrado fica a 1.400 quilômetros de Londres e fica a 500 quilômetros de Berlim. Ou seja, ter armas nucleares russas em Kaliningrado não é pouca coisa. E me surpreendeu a Lituânia falar que, não é novidade não. Tá aí, tem tempo já, não adianta ficar jogando ameaçazinha para cima da gente, não. A Lituânia está colocando o seguinte, né? Até parece que eu vou ficar com medo de arma nuclear da Rússia. A essa altura do campeonato. Essa altura do campeonato. Pelo amor de Deus. O Tanguy, hoje nós tivemos aqui uma declaração da diretora-gerente do FMI, do Fundo Monetário Internacional, a Kristalina Georgieva, que destacou o seguinte, Tanguy, veja você.
a guerra entre Rússia e Ucrânia está enfraquecendo as perspectivas de crescimento da maioria dos países. Você jura? Ela disse isso hoje. E disse mais, não ficou só nisso não. Ela disse, olha, a alta da inflação é um perigo para a economia global. Rapaz, eu gosto do Sejura, né? Essa aqui é a edição Sejura do Petit Jornal, porque um dia eu quero um emprego desse, eu quero falar platitudes. Entendeu? E ganhar um salário bom com isso. Um salário bom, passear pelo mundo, fazer amigos, participar daqueles encontros bacanas, com canapés sofisticados, etc. Né, Tanguy? Pô, isso é uma coisa boa. Você sabe que a gente só participou disso uma vez na vida, né, Tanguy? Lá em Boston e tal. Isso é uma história que a gente conta numa outra oportunidade. Mas eu acho que seria legal, cara. Eu tenho esse projeto, eu almejo isso. E ela é búlgara, ela tá ali falando meio que tá assistindo aqui tudo de perto, assistindo o que o pessoal tá fazendo, vou dar meus pitacos aqui. Enfim, gente, só queria saber se o pessoal aí apoiaria, né, um podcast que eventualmente a Georgieva eventualmente gravasse dizendo que tô achando que, sei lá, tô achando que a economia, não sei, pode vir a sofrer com essa guerra aí. Por falar em economia, Daniel, Zé Biden reapareceu. Fazia tempo que a gente não falava de Zé Biden. Zé Biden estava lidando com os problemas dele lá nos Estados Unidos. Zé Biden estava tirando soneca, é isso? Estava tirando a sonequinha. Tirou a sonequinha. Ele estava muito cansado, né, Daniel? Que ele foi para a Polônia, viagem longa. Aí sabe que quando viaja, estraga a rotina. Aí aquela sonequinha depois do almoço já não tem mais. Você imagina, você está em outro fuso horário. Tem jet lag também, cara. Jet lag é difícil. E aí você está em outro fuso horário. Qual é o horário da soneca? Não é depois do almoço, aí depois do almoço já é depois da janta, que é depois do café da manhã. Complica tudo, então ele demorou um pouquinho para voltar pro fuso horário dele. Mas hoje também ele voltou bem, tá, Daniel? Ele estava disposto. E ele anunciou, isso foi ontem, ele anunciou mais 800 milhões de dólares em ajuda militar para a Ucrânia. E aí hoje começou a ficar um pouco mais claro, Daniel, que essa ajuda militar agora é uma ajuda militar de peso maior. Assim, ele está a fim de fornecer para a Ucrânia. A gente comentou ontem que ele estava juntando, né, os grandes produtores de armas dos Estados Unidos para fazer um esforço concertado para mandar o que tem de melhor, o fino, para a Ucrânia. E aparentemente, Daniel, isso foi dito pelo Pentágono hoje, esses novos armamentos teriam condições de supostamente levar a ataques ucranianos em território russo. Então, isso é uma mudança de estratégia importante. A Rússia vem dizendo que, olha, a Ucrânia está fazendo ataques aqui em território russo, perto da fronteira e tal, mas é tudo besteira, tá, Daniel? É jogar um estalinho do lado de lá. A Ucrânia não tem exatamente um poder de fogo suficiente para atacar a Rússia no seu território, mas aparentemente, com esse pacote de 800 milhões a mais que vai ser lançado agora, para além daqueles que já foram liberados anteriormente, a gente passa a ter uma capacidade ucraniana para, por exemplo, atingir alvos russos na Crimeia, algo que a Ucrânia tem muita dificuldade de fazer, e agora também em território russo. Ainda mais agora, depois de ter conseguido afundar o Moskva, né? Se é que foi de fato a Ucrânia que o fez, mas acredito que sim. Isso é algo que pode também ser mais um elemento que torna a guerra algo ainda mais disputado do que está exatamente nesse momento, Daniel. Tanguy, no dia de hoje, a ministra das Relações Exteriores da Austrália, a Marise Payne, anunciou que foram impostas sanções a 14 empresas estatais russas, né? Empresas como as empresas de navegação da Sevmesh e a United Shipbuilding Corporation, além da fabricante de caminhões Kamaz. A Austrália aí mostrando que está alinhada, o Tanguy, mostrando que está junto, que continua aumentando as sanções, que aqui não tem moleza. A Nova Zelândia fez uma declaração nesses dias, a gente falou sobre isso aqui no Petit Jornal. A Austrália não quer ficar para trás e continua colocando novas sanções contra empresas russas. No dia de hoje também, o Japão anunciou que vai começar a desenvolver uma rede de suprimentos de biocombustível para aviação. O Japão alegou que é para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Sei lá, Tanguy, acho que também pode ter um outro objetivo aí. O timing parece curioso, né? Soa oportunista nesse momento, né? Pois é, cara. O Japão que está querendo aí ter uma redução das suas emissões de gases de efeito estufa, mas ao mesmo tempo também reduzir a sua dependência de petróleo russo. Isso não foi dito. Cresce também a preocupação em relação à China. A China continua tendo a sua política de Covid zero, né, mesmo com crescentes insatisfações populares em função dos lockdowns.
E no atual momento, 13 das 100 maiores cidades chinesas estão sob algum tipo de restrição. Isso está trazendo, sem dúvida alguma, impacto sobre o preço internacional de commodities. Certamente o petróleo estaria ainda mais caro se a economia chinesa estivesse a pleno vapor, mas o fato é que as preocupações em relação à economia chinesa continuam por conta de restrições impostas para o combate à Covid-19. Beleza, Daniel. Aproveitando que você puxou uma pauta aí que não é exatamente relacionada à guerra, hoje é uma notícia relacionada ao Reino Unido que, cara, me incomodou e me chocou um pouco, assim, tem que admitir, né? Lembrando que a gente vem falando sobre isso ao longo das últimas semanas, que o Boris Johnson estava pela bola 7, né? Até a guerra começar. A gente falava isso, inclusive, antes da guerra ter se iniciado, que a gente não sabia se o Boris Johnson, no dia seguinte, já está no poder ainda. Veio a guerra, deu aquela bagunçada, né? A atenção foi toda desviada para o conflito, o Boris Johnson foi aparecer lá em Kiev, né? Então você assim, mudou o foco completamente e o Boris Johnson, portanto, conseguiu se manter no poder. Mas é importante lembrar o que fazia com que ele estivesse balançando no cargo, né, antes da guerra. Era o fato de que ele tinha perdido o Partido Conservador. O Partido Conservador, que é o partido dele, não estava muito confiando nele, porque ele estava colocando novas restrições por conta da Covid e tal. E hoje ele deu um passo importantíssimo para tentar trazer de volta, né, o Partido Conservador para o seu lado. O que ele anunciou, Daniel, foi o seguinte: migrantes ilegais que tentaram entrar no Reino Unido e forem pegos serão deportados. Aí você fala assim, beleza, vai ser deportado para o país de origem? Não. Imigrantes ilegais que forem pegos no Reino Unido, tá? Mais uma vez, sem autorização, sem nada, né, ou sem papel e tal, serão deportados para Ruanda. Isso me pareceu específico demais. Vai mandar os caras para um país que fica a 7.000 quilômetros de distância. Mas por que Ruanda, gente? Do Reino Unido. Porque fizeram um acordo lá com Ruanda, ofereceram uma grana. Então disseram, a gente vai mandar uma galera para ir, tá? É uma galera que a gente não quer aqui, manda para ir, que pelo menos dá trabalho para eles voltarem, e a gente oferece 120 milhões de libras por ano para Ruanda. Lembrando, gente, Ruanda é um país que não faz nenhum sentido assim, mandar essa galera para lá. Não tenho certeza se isso vai ser operacionalizado, se isso vai ser feito na prática, né, de fato, mas o fato é que isso agrada muito a galera que até outro dia estava fazendo campanha em favor do Brexit, né? Então, assim, a gente quer se livrar de imigrante ilegal, manda para qualquer lugar, manda para o raio que o parta. Então, a ideia é mandar para Ruanda, né? Acho que isso me pareceu, Tanguy. Que coisa... Pois é um negócio, assim, por isso que eu falei que me chocou, assim, como assim, se mandar o cara, sabe, para um país aleatório, assim, você pegou um país aí e falou assim, para lá que a gente vai mandar. Aí o cara falou assim, não, pô, peraí, eu sou do Afeganistão, eu tô fugindo da guerra lá, Ruanda. Tá? Mais uma vez, Daniel, eu não sei se isso vai ser feito na prática ou se é algo assim para, literalmente, né, para inglês ver. Para claque, né? Para claque. Para claque. Para levantar a galera. Você mobiliza uma base conservadora que é favorável a esse tipo de ação radical com relação à migração e tal, mas, de qualquer maneira, me incomodou profundamente assim, a ideia de você simplesmente ter um padrão que vai mandar para algum país qualquer, né, que não tem, portanto, não necessariamente tem alguma relação com essas pessoas que cheguem no Reino Unido, Daniel. Daniel, sobre Polônia hoje, eu sei que às vezes a gente faz piada com a Polônia, enfim, a Polônia com as suas ideias, mas hoje, na verdade, eu quero só ressaltar uma posição que a Polônia vem tendo, também não é de hoje, a gente já falou aqui várias vezes que a Polônia tem uma questão séria quando a gente fala sobre migração vinda de Belarus, né? Esse aqui a gente falou muito no ano passado, a Polônia tem fronteira com Belarus, aliás, né, há pouco tempo atrás a gente falou aqui, inclusive, da Polônia, né, de poloneses utilizando estilingues, né, para atacar bolinhas de metal na cabeça de guardas de fronteira em Belarus. Então isso mostra que, assim, por mais que seja engraçado, né, mas o nível de tensão que tem na fronteira ali é bastante grande. E o Lukashenko, presidente de Belarus, já usou essa fronteira muitas vezes para trazer instabilidade para a Polônia. Então, isso aqui foi fartamente documentado. Havia uma série de facilidades para que refugiados do Oriente Médio fossem para Belarus e eram jogados para o lado polonês da fronteira. Havia uma série de facilidades para entrar na Polônia, para você incomodar um governo que é profundamente nacionalista, anti-imigração, em conflito com a União Europeia, encher os caras de imigrantes e deixar o pau quebrar na Polônia, na relação entre a Polônia e a União Europeia. Então, há uma contradição, Daniel, pelo fato de que a Polônia já recebeu 2,5 milhões de ucranianos, né, por conta da guerra. Ao mesmo tempo, a Polônia hoje anunciou também que estava concluindo
a construção de um enorme muro, que, segundo a Polônia, é um dos mais seguros do mundo, para impedir exatamente a entrada de migrantes ilegais, refugiados, ou o que quer que seja, em território polonês. Só para a gente ver como é que tem, de fato, um lance de 2 pesos, 2 medidas. E aí fala assim, beleza, mas o Lukashenko estava usando isso de forma política. Gente, deve ter muito cidadão de Belarus querendo sair de Belarus, de repente passar para a fronteira polonesa para conseguir algum tipo de alívio da sua situação e tal, mas a postura polonesa, portanto, é de ser muito, muito receptiva com relação a refugiados ucranianos, mas zero receptivo quando a gente fala sobre refugiados que venham de Belarus, sejam eles de Belarus ou sejam eles de qualquer outro lugar. Eu vi as imagens, né? As imagens são inacreditáveis, aquelas cercas enormes, cheias de arame farpado, são 3 camadas, 4 camadas de cerca e tal. Então, a Polônia, de fato, gastou muito dinheiro para fazer essa cerca, o que mostra, portanto, que tem, de fato, 2 pesos e 2 medidas, Daniel. Além do fato de ser a Polônia, né, Tanguy? A Polônia, com todo o seu histórico, a Polônia que viveu dias tão difíceis, quer dizer, se tornar absolutamente hostil dessa forma à entrada de pessoas é algo que chama bastante atenção. Quer dizer, sem dúvida, é um país que já teve do outro lado, digamos assim, do outro lado da situação, poloneses fugindo da Polônia. Nós já tivemos em alguns momentos da história por diferentes razões. Exatamente. Temos oligarcas hoje, Daniel? Temos. Então, solta a vinheta aí, vamos lá. Tanguy, hoje a Alemanha anunciou que apreendeu o maior iate do mundo, iate do oligarca russo Alisher Usmanov. Né? Esse iate que é chamado de Gilbar tem 156 metros de comprimento e um valor estimado de 600 milhões de dólares. Cara, 600 milhões de dólares por um iate, Tanguy. Esse negócio, eu não entendo. Deve ser blindado, deve ser um negócio que anda pelo mundo ininterruptamente durante vários anos. Como é que custa 600 milhões de dólares, rapaz? Mas me desculpa a ignorância, né? Qual é o tesão no iate, cara? Qual é a parada do iate? Foge a minha compreensão, talvez seja a minha pobreza, tá? Assim, eu não consigo entender muito, assim, qual é o tesão que esses caras têm em iate? Por quê? Por que esse negócio com iate, cara? Tanguy, porque iate é uma forma de você fugir rapidamente e com segurança. Muito mais tranquilo, inclusive, do que aeronaves. Aeronaves têm que passar por espaço aéreo, a aeronave tem que passar por plano de voo. Iate, meu amigo, você chama o marinheiro, levanta a âncora e se manda. Então, os iates têm essa flexibilidade de circulação e sempre foi considerado pelos oligarcas russos como uma boa maneira de se proteger de diferentes situações, de situações de constrangimento, de insegurança, de perigo, das mais diferentes formas. Então, é muito por aí, é muito uma forma de você circular pelo mundo, e esses iates têm essa capacidade, circular por meses e meses, te escondendo, te protegendo. Esses iates costumam ser blindados e costumam ser literalmente tanques flutuantes para proteger esses oligarcas russos conforme eles circulam. Agora, o interessante, Tanguy, é que as autoridades alemãs destacaram que esse arresto, esse confisco, aconteceu após longas investigações, onde conseguiram descobrir que a proprietária oficial do iate é a irmã do oligarca, né? E a irmã dele, ela também estava sancionada e, consequentemente, eles conseguiram prender o iate por conta disso. Então, é aquela investigação dos europeus e de outros países que acontece a conta-gotas para tentar apreender o patrimônio dos oligarcas russos. E também no dia de hoje, Tanguy, o Reino Unido anunciou que congelou cerca de 10 bilhões de libras em ativos de 2 sócios de longa data do Abramovich. O Abramovich está vivendo um momento difícil, continua sendo aí perseguido pelas autoridades. O fato é que Eugene Tenenbaum e David Davidovich acabaram tendo aí algo em torno de 10 bilhões de libras em ativos sancionados. Eu queria deixar claro, Tanguy, que se você for sancionado, eu finjo que não te conheço. Ninguém vai ficar congelando meu patrimônio, não. Vai sim, óbvio que vai. Não vai congelar coisa nenhuma. O que é isso, gente? Vai congelar meu Daniel, patrimônio? Não, peraí, Daniel, olha só. Só um minutinho. Vão me sancionar. Coitados, né? Vão sancionar. Aí, vão falar assim,
Daniel Souza. Daniel Souza, será que tem alguma coisa a ver? Vão puxar o Instagram e vão ver que eu fiz. Em 50 dias, eu devo ter feito umas 45 lives com você. Me diz se vão pegar seu patrimônio ou não vão, Daniel. Ô, Tanguy, eu vou dizer desculpa, tava doidão. Não era Daniel, eu vou dizer não. O Abramovich está dizendo esse tempo todo, não adiantou nada, camarada. Não tem esse negócio de eu vou dizer. Tanguy, vou colocar tudo lá na offshore do Petit, nas Ilhas Virgens Britânicas. Não, aí tudo entendeu? Bem. E aí okay. O pessoal vai vir para cima de mim e falar: o que o senhor tem? Tem nada. Tem nada. Aí vai ter que olhar lá nas Ilhas Virgens Britânicas, que é tudo propriedade de Petit Corps. Petit Corporation. Até a Eva, até a Can vai estar lá, propriedade vai estar lá. Petit Corps. Se bem que ela é um ser vivo, tá aqui, ela não tem dono. Não tem dono, mas mesmo assim, ela vai estar sob tutela da Petit Corps, Petit Corporation Inc., que é sediada nas Ilhas Virgens Britânicas. É isso que eu vou dizer para as autoridades. Quer dizer, eu não vou contar para eles que a gente tem uma offshore. Eu vou dizer apenas que eu não tenho nada do meu nome. Podem sancionar o que eles quiserem, exatamente. Entendi. Daniel, então no momento Gratiluz, né, a gente pede porque o pessoal que gosta do Petit Jornal, que curte e tal, se torne apoiador para a gente poder, né, cumprir o sonho da offshore própria. Não temos uma offshore. Por quê? Porque está faltando grana. Né? Assim, não temos o nosso primeiro milhão ainda, né, para podermos investir, né, na nossa offshore. Então, se você curte o Petit Jornal, se você gosta do Petit Jornal, se você ouve o Petit Jornal, se você indica o Petit Jornal, já fica aqui o nosso grande agradecimento a você. Você é importantíssimo para a gente não tem patrocinadores, não temos grana vinda de oligarca russo, nem de oligarca ucraniano, né, nem de oligarca de lugar nenhum. Os nossos oligarcas são vocês. Tá? Então, se vocês curtem o Petit Jornal, querem ajudar o Petit Jornal a se manter, apoiem o Petit Jornal. Você acessa lá o nosso site, www.petitjornal.com.br. Lá tem uma aba chamada Apoie o Petit. Tem várias maneiras de apoiar, seja no Brasil, seja no exterior. Eu acho que até da Rússia dá para apoiar ainda, porque a gente não sancionou a Rússia até o presente momento. Então, se você é um cidadão russo e quer apoiar o Petit Jornal, dá também. E você ajuda muito, portanto, o nosso projeto a ser mantido. Aqui fica também o convite para o pessoal conhecer o projeto irmão do Petit Jornal, o petitcursos.com.br, que é a plataforma de streaming do Petit Jornal, com diversos cursos. Tem curso sobre Rússia, sobre Turquia, sobre Oriente Médio, sobre Balcãs. Quando você assina o Petit Cursos, você passa a ter acesso a toda a biblioteca das aulas que foram produzidas de 2020 para cá. Lembrando que toda terça-feira tem uma aula nova aberta, inclusive, à interação com os assinantes do Petit Cursos. E semana que vem teremos uma aula sobre a geopolítica da economia, como a geopolítica vai influenciar a partir de agora as decisões de investimento e como ela deve alterar a correlação de forças mundo afora. Se você quiser conhecer um pouco mais das aulas do Petit Jornal, vai lá no YouTube do Petit Jornal, que tem lá uma série de aulas gratuitas para o pessoal dar uma olhada como é que é a didática, como é que funciona, e aulas muito bacanas que valem, inclusive, serem divulgadas e recomendadas se você puder e gostar do material. É isso aí. Daniel, forte abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Rapaz, hoje foi um milagre, hein? Um milagre. Porra! Cara, impossível imaginar que esse episódio ia sair. Eu tinha desistido já, Daniel. Eu tava assim, hoje não vai ter mais como mesmo. Paciência, já tava né? aqui, triste, cabisbaixo, chateado. Né? Então, assim, fiz a pauta. Porra, dá um trabalho danado fazer essa pauta, né? Você perder a pauta. Porra, perder a pauta, que horror, cara. Eu tava assim, realmente chateado. De repente voltou a luz, acendendo luz na casa toda. Aí Dora tava dormindo já, acendeu luz na cara da Dora. Falei, meu Deus, a criança vai acordar, sair apagando luz e tal. Aí fiquei esperando a internet voltar, né? Digníssima, né? Voltou e finalmente deu para fazer a live. Obrigado, pessoal, que não desistiu da gente, né? Que não foi embora. Muito obrigado. Então, que bom que conseguimos fazer a live. Meu chat aqui, para mim, tá congelado, tá, Daniel? Tem horas que eu não consigo ver mensagem nenhuma mais aqui. Tá congelado o número de participantes e comentários. Então, se tiver alguém me xingando aí, você xinga de volta. Faz esse favor, Daniel, porque eu não tenho como ver o que o pessoal tá falando aqui. O pessoal está interagindo aqui, live histórica, e o Zidane estão perguntando. Cada dia um convidado ilustre para lidar com o caos, dias de luta. Tem 256 pessoas na live no atual momento, Tanguy. Acreditamos mais em vocês que na Ucrânia. Tá ali o Lário Souza falando isso.
E é isso. Acredita pessoal... mais na gente, porque a gente está na Ucrânia, é isso? Lazari Souza, acreditamos mais em vocês que na Ucrânia. Foi o que ele disse, Lazari Souza, né? Não, mas não é muito difícil, né? A gente realmente tem mais credibilidade que muito país por aí. Tá subindo a hashtag PrayForTanguy, né? Eu acho que é uma hashtag absolutamente válida. Chegamos a 560. Lazari Souza tem o scout da live, está dizendo que chegamos a 560, né? Então, uma live histórica, Tanguy. Live histórica, fica aqui o nosso agradecimento. Não foi o Zidane que derrubou o roteador do Tanguy, aparentemente. Não foi. Pelo menos, aparentemente, não foi hoje. Então, o pessoal está dizendo que eu fiquei tímido sem a sua presença. Acho que isso é uma acusação infundada, né? E é isso. O pessoal está interagindo aqui. Porque, gente, não, mas sério, isso aqui, na verdade, eu queria também pedir um momento de reflexão. Pela saúde emocional, pela saúde mental do Daniel. O Daniel sofre muito na Globo News. Sofre mesmo. Não, eu tô falando aqui de alguém que já viu, que já esteve lá, já viu, já participou ativamente desse bullying. Eles viram hoje o Caruso e a Maria. Isso é assim, uma amostra grátis, né, do que acontece. O Daniel tem essa propensão, eu trabalho com o Daniel há muito tempo já, ele sempre sofreu bullying em todos os ambientes de trabalho que ele teve. Então, eu só queria que vocês tivessem esse momento de reflexão. Eu participo? Sim. Eu ajudo? Sim. Eu curto? Sim. Eu Você dou incentiva? Força para isso? Incentivo? Sim. Eu dou ideia? Porra, dou pra cacete. Mas isso não me impede de pedir um momento de reflexão pela saúde mental do Daniel, pela estabilidade mental dele. E, Daniel, eu queria te elogiar aqui. Você é um cara resiliente, assim, porque você apanha e você continua bem. O nome disso é hábito, né? Segue em frente, rapaz. Isso aqui é um exercício de autoestima. Somos todos, Daniel tá subindo a hashtag aqui. Queria dizer nada, hein? Queria dizer nada. Força, Daniel. Estão subindo aqui as hashtags de apoio, entendeu, Tanguy? E, Tanguy, será que o pessoal vai comprar selos ainda? Será que tem gente comprando selos? Cara, Por enquanto não tem ninguém comprando selo, não, rapaz. Deixa eu olhar no estoque aqui, cara. Tem selo ainda. Tem selo ainda. Então, quem quiser apoiar o Petit Jornal comprando... Somos todos, Daniel. Tá subindo aqui as hashtags, Tanguy. Você não tá vendo, não, rapaz. Você não tá vendo, não. Olha aí. Estão subindo as hashtags de apoio. E aí, o pessoal dizendo que é inveja, né? O pessoal dizendo que eu sou o Zelensky. E aquelas coisas tradicionais, né? Aqui do nosso... a gente conhece já, né, Daniel? Força, Daniel Zelensky. Pô, será que Zelensky é meu sobrenome, rapaz? E o pessoal tá dizendo aí. Sei lá, cara. Sei lá. Danielensky. Né? Danielensky, Daniel Zelensky. É isso, Tanguy. Estamos com você, Daniel. Tanguy, as hashtags estão subindo aqui de apoio. O Rafael acabou de comprar selo. Muito obrigado, o Instagram deve estar monitorando, deve estar entendendo porra nenhuma. Que porra de play for Daniel? Passos comprou selo também. Manda um abraço pro Acre. Abraço pro Acre. Olha aí. Tem ótimas lembranças do Acre. O pessoal, porra, não sabe aí das histórias. Tem ótimas lembranças do Acre. Gente, o Tanguy, quantos anos você tinha quando você foi ao Acre a primeira vez? Eram 8 anos? Não, a primeira vez não, foi uma vez só. Foi uma vez só. Uma só. vez? Foi 92, 92, final de 92 para 93, Réveillon de 92 para 93. Então eu tinha 8 para 9 anos. 8 anos. É uma das melhores histórias de Tanguy Bagdadi. Um dia exploraremos. Um dia a gente vai fazer uma live aqui com o pessoal, vamos abrir aqui uma bebida e vamos apenas contar histórias, Tanguy. Nada de... Contar histórias. Contar histórias e tal. Acho que, inclusive, live sobre Acre. O pessoal está pedindo aqui sobre a história do Acre. É uma história... Olha lá, o Tanguy fica até tímido. Não, olha só, peraí. História do Acre. Eu não sei nada sobre essa. Você sei um pouquinho sobre a história do Acre. A história do Tanguy no Acre. A história do Tanguy no Acre, essa é braba. É brabo. Eu me considero... Uma vez, Daniel, eu falei aqui que eu sobrevivi ao Acre. A pessoa falou assim, vocês aí do Rio de Janeiro ficam falando que o Acre, não sei o quê. Gente, não tem nada com o Acre. Tem nada a ver com isso. Nada. Tem nada a ver com o Acre, sim. Tem a ver com a experiência que aconteceu no Acre. Podia ser Volta Redonda. Alguém que passa o que eu passei no Acre, em Volta Redonda, ia falar a mesma coisa. Falar, porra, foi foda. Não é isso. Não tem nada a ver com o Acre. Aliás, eu passei bons momentos lá. Mas olha, vou contar para vocês. O Réveillon 92 para 93 é daqueles para nunca ser repetido. E Dona Sônia foi ousada, hein? Mandando você pro Acre. Minha mãe estava lá tranquila, mas mandou o menino pro Acre de avião sozinho, fazendo escala em Cuiabá, Rio, Cuiabá, Rio Branco. Você tem noção? 8 anos, sozinho e vida que segue. Tanguy, nessa época, com 8 anos, já tinha 1,90 m, então ela ficou tranquila, falou, queria ter 1,90 m com 8 anos, vai se virar, vai chegar no Acre, a gente não perde ele, não.
De Varig. Foi de Varig. Fui e voltei de Varig. Varig, rapaz. Varig. Que tempos bons da Varig, hein, rapaz? Pô, coisa boa. É isso. Petit Gossips. O pessoal tá propondo aqui a live Petit Gossips. Porra, mais? A gente passa o dia todo contando fofoca aqui pra você, gente. Conta quem falou com quem, que falou não sei o quê. A gente passa o dia todo contando fofoca pra vocês. O pessoal tá dizendo aqui que a tua mãe falou, vai, meu filho, brilha. Olha que tem a ver com a história, hein, Tanguy? Tem mesmo. Tem a ver com a história. O pessoal atirou no que não... né? Atirou no que viu, acertou no que não viu. É isso. Exatamente. É isso. Olha aí, gente. Beleza. Bom, hoje minha mãe não tá aqui, senão ela estaria enchendo o saco, que já estaria falando. Não foi bem isso, não. Mas foi. Dona Sônia, foi sim. Foi sim. Foi sim. Tá registrado. Sabemos. É isso. Valeu, Beleza. gente. Daniel, valeu. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.